com uma retomada de bola também tirando a bola do adversário. Esse Inter desarmou o jogo inteiro. Esse Inter lutou o jogo inteiro. E eu faço questão de começar por isso. Sobre essa postura incrível do Internacional. Esse novo Inter é a cara que nós sempre quisemos do Internacional e que poucas vezes tivemos nos últimos anos. Quantas vezes vocês me viram nos últimos anos dizendo que o time do Inter era bunda mole? Então eu faço questão de começar esse comentário nesta magnífica, estupenda e gloriosa vitória no Morumbi, falando disso. Falando do Wesley roubando a bola e indo pro gol. Falando do Fernando roubando a bola e grande jogada e outro gol. Falando do Wanderson tomando a bola agora no final do jogo do adversário. O Inter que morde, morde, morde. O Inter que morde quando tá perdendo. O Inter que morde quando tá empatando. O Inter que morde quando tá 2-1, 3-1. E se tivesse 5-1 pro Inter, o Inter continuaria mordendo. Porque os times que tem D'Alessandro no vestiário vão morder sempre. Vão morder sempre. Então essa é a minha primeira consideração em relação ao Internacional. E eu tenho tantas outras. Tomara que a minha voz, nesta gripe horrenda que eu tô e nessa dor de garganta insuportável que eu tô, tomara que essa voz consiga aguentar até que eu diga para vocês tudo o que eu quero dizer sobre essa grande vitória do Internacional. O Inter não começou bem o jogo. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Inter parecia perdido em campo. Talvez surpreendido com alguma coisa do adversário, eu confesso para vocês que mesmo eu sendo um analista de futebol, eu não consegui identificar exatamente o que aconteceu. O São Paulo fez um gol, martelou, aí de repente, aos 20 minutos de jogo, o Inter toma as ações do jogo. O Internacional começa a fazer uma transição melhor com o Fernando e com o Thiago Maia. O Alan Patrick aparece, botando o pé na bola. O Inter para de falhar pelos lados do campo, como estava falhando. O Inter anula o Lucas Moura, que desfilava até então. E só o Inter jogou a partir dali. Dos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Inter estava perdendo por 1-0, até o final do jogo, só o Inter jogou. Só o Inter jogou. O Inter teve uma abertura de meio campo estupenda na marcação, no desarme e no avanço. Thiago Maia foi o craque do jogo. Mas depois eu falo de individualidades. O Internacional teve volume e construção sob a batuta de Alan Patrick. O Internacional pelos lados do campo foi envolvente demais. O Wesley, voltou o velho Wesley. Ele mordeu o jogo inteiro, roubou bola, chegou, entrou na área, apanhou, fez de tudo. O Borré foi um lutador dentro da área também. Hoje não protagonista no resultado, mas esse jogador é muito importante, é muito importante. E tudo isso com o invólucro, com a cobertura de uma organização tática admirável. O segundo gol do Internacional, quando o Fernando rouba a bola, é música, é sinfonia. O segundo gol do Internacional tem jogadores trocando a bola sem olhar para o outro, porque adivinha e sabe onde o outro vai estar. Isso é treinador. Isso é treinador, coisa que nós não tínhamos há um bom tempo no Internacional. O Roger aprumou o time. O Inter hoje é um time organizado. O Roger fez tantas coisas maravilhosas no Internacional, eu tenho que dizer para vocês, 33 mil pessoas aqui, se inscreve no canal, você que não está inscrito ainda. E se formos ver em tão pouco tempo, o Roger demorou, vamos lá, o Roger demorou um mês para arrumar o time do Inter. Daquele estrago, daquela excrescência que era o treinador anterior e a sua incompetente comissão que destruíram com o Internacional. E a partir da chegada do D'Alessandro, nós fechamos a última ponta, que era a ponta do envolvimento anímico com a partida, e hoje nós temos isso que nós vimos no Morumbi, um time impecável. Eu quero falar algumas coisas sobre individualidades com vocês. Eu sempre disse, e eu sempre bati na tecla aqui, que era para vocês pararem de dizer que o grupo do Inter era fraco. Eu pedi isso para vocês. Não entrem nessa.
O problema nunca foi isso. Em determinado momento, o Valência não jogava nada, o Borré não jogava nada, o Alan Patrick era ex-jogador. Lembram disso? Lembram? Ninguém prestava e eu dizia, olha, parem com isso. O problema não é o grupo. E depois se viu, né? Depois se viu. Por que eu estou dizendo isso? Que eu já disse tantas vezes. Não quero ser repetitivo. Eu estou dizendo isso para que vocês percebam as evoluções técnicas do time do Internacional. O Wesley tinha caído muito de produção. O Wesley hoje fez uma puta partida. O Roger, isso é demais. Porque a gente sempre dizia o seguinte, eu era o primeiro a dizer isso. Cara, Fernando ou Thiago Maia, um dos dois. Os dois se sobrepõem. Escolhe um ou outro, os dois são da primeira função do meio-campo. E o Roger descobriu um Thiago Maia camisa 8. Um Thiago Maia camisa 8. Deu certo, Baldasso. Acabei de eleger ele o melhor em campo. Deu muito certo. E o Bernabei? O que é esse lateral esquerdo? O que é esse Bernabei? Gente, parem para pensar. O Fernando. Cara, pelo amor de Deus, o que é o Fernando abrindo meio campo? O Alan Patrick, de novo, foi maestro do Internacional. Então, assim, tu junta tudo. Junta aquilo que eu disse que eu abri aqui, de um time que ganhando de 3-1... Cara, o último lance do jogo, o São Paulo tentava sair com a bola. Tinha 7 jogadores do Inter marcando a saída de bola do São Paulo. Último minuto de jogo, 7 jogadores do Inter marcando a saída de bola do São Paulo. Aí tu junta isso. Os caras mordendo. Tu coloca toda a organização de um time, que todo mundo se encontra dentro de campo. E tu vê as elevações técnicas de jogadores que estavam em baixa e de repente voltaram todos a jogar muito. Tu tem um time vencedor. Uma pena que pela incompetência de todos que estão lá no Beira-Rio, só tenha sobrado migalhas para o Internacional em 2024. Mas eu vou atrás dessas migalhas. Com este trio maravilhoso que comanda o vestiário do Inter e com esse grupo de jogadores muito qualificado. E depois pensar no 2025, começando tudo de novo, com estes que estão aí. E a gente não vai deixar mudar. A gente não vai deixar esse bando de incompetente do Beira-Rio mudar o que está aí. Aí a gente pode pensar em algo maior. Esse campeonato brasileiro, eu estou dizendo para vocês. Esse campeonato brasileiro vai dar ainda ao Inter uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. Tá? O Inter vai ser G4, provavelmente, com o futebol que está jogando. Os últimos 6 jogos do Inter, o Inter ganhou 5 e empatou 1. E esse que empatou foi com o Cruzeiro, lá no Mineirão. Que show do Roger é esse? Eu cheguei aqui no primeiro semestre e vi todo mundo passando na Copa do Brasil, na Sul-Americana e os colorados aqui fora. Que show do Roger é esse? Que show do Roger é esse?